aqui, para não dar aquela panezinha que deu de novo, para não apertar o botão errado. Aí está. Só mais um ajustezinho que ele aparece aqui para mim. Nas configurações. E está resolvido. Tudo bem? Está boa a imagem para vocês? Tranquila? Então tá. Vamos jogar isso para cá. Estão vendo bem? Ok. Então voltamos lá, dando seguimento da nossa etapa agora, que é a etapa de afirmação da criança, onde a criança chega a um determinado ponto que ela fica apta para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. É a abertura para todos os possíveis, é a época da fantasia, como mostra bem essa figura. Quando ela começa a fazer identificações de um mundo que pode ser construído dentro da mente dela e viver este mundo no mundo que ela está inserida. E aí nós vamos partir para a adolescência, que é a fase da transição entre a infância e a idade adulta, manifestando alterações em diversos níveis. Começa a alteração em nível físico. O corpo começa a se modificar. Começa a aparecer os pelos pubianos. Começa a formar os peitinhos nas meninas. E elas começam a ter aqueles trejeitos já de mocinhas. Os feromônios começam a ser ativados. Aí a curiosidade pela sexualidade começa a aumentar, embora com muita vergonha, porque ela está saindo da fase da latência. Na fase da latência, o sexo está realmente camuflado. Aí, quando começa a ter essa manifestação, ela começa a ter vergonha do próprio corpo. E passa por um trauma que está perdendo o corpo infantil, o corpo de criança. Então, passa por um processo de luto. Interessante essa perda. Ela não sabe o que está acontecendo isso, mas nós temos que entender o que está acontecendo, porque quando nós vamos trabalhar com adulto é que fazemos a pontuação. E que vai lá na época da criança, o que acontecia então, as emoções que são registradas, para que se possa trabalhar, pontuar e colocar isso para fora, porque fica realmente reprimido. Essa transformação física é inevitável, todos passam por ela. Mas à medida que vai tendo essa transformação física, também começa a ter uma transformação mental. A criança passa a ser exigida mais, ela requer mais cuidado, os pais precisam saber orientar, infelizmente não são todos que sabem orientar, e querem impor ordens, impor o poder de tutoria, o que a criança começa a ficar revoltada. E ela tem também uma transformação social. Porque já quando está nessa fase da idade, está indo no colégio, essa criançadinha bonita que está aí, que começa a brincar, já começa os namoricos, já começam os fuxiquinhos daqui, os fuxiquinhos dali. Já começa as primeiras experiências sexualizadas, os primeiros beijinhos, o toque de mão. Já começa os primeiros namoros, começam os flertes, assim por diante. Então, essa transformação, ela afeta e vai ser carregada por toda a vida do ser humano. O que eu estou falando aqui, vocês vão ativar seu inconsciente e vão trazer lembranças de quando isso acontecia com vocês. Esta fase representa para a criança um processo de distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância, e de aquisição de características e competências que a capacitem a assumir os deveres e papéis sociais do adulto. Porque nessa fase aí, 11, 12 anos de idade, começa a ter dever social.
a participação em grupos, a participação em atividades religiosas, em atividades culturais. As crianças começam a ser colocadas na escola também para falar, aquelas que têm a tendência de utilizar a capacidade verbal, em declamar, outras em cantar, outras em dançar. Bastante interessante. E toda atividade física é importante para o desenvolvimento seguro, um desenvolvimento sadio no meio social entre as crianças de 12, 13 anos de idade. Esta é a fase em que, saindo do período da latência, no desenvolvimento psicossexual, se iniciam as manifestações da sexualidade, com alterações orgânicas e hormonais. E com isso, aquela curiosidade. Como que é sexo? O que é fazer sexo? Desejo e curiosidade sexual. As primeiras poluições nos meninos e a menarca nas meninas. Aquela sensação que dá, aquele tesão que dá. Os meninos então começam nas suas masturbações, as meninas também se masturbam, também começam a sentir prazer ao fazer o toque genital, tocando no clitóris. Mas ali pode ocorrer muita censura, o superego pode atuar castigando a mente dessa criança que aquilo é pecado, que não está devidamente instruída. Então, os termos da adolescência, olha como é que é essa transformação, né? Adolescência e juventude são por vezes usados como sinônimos e por vezes como duas fases distintas, mas que sobrepõem adolescente e juventude. Ora, a adolescente está saindo da puberdade, é uma criança com um corpinho maior, querendo se transformar num adulto, mas não tem ainda uma capacidade mental para poder trabalhar com este corpo, com a sua condição física que está se desenvolvendo e com essas manifestações orgânicas que se desenvolvem. Por isso que aqui Steinberg diz que a adolescência se estende aproximadamente dos 15 aos 21 anos de idade. Ora, então nós estamos com 12, 13, 14 anos, é puberdade. E de fato é puberdade. Mas nós encontramos crianças de 13 e 14 anos que já estão fazendo atividade sexual, já estão fazendo sexo. Muito prematuro. Além dos abusos pelos pedófilos. A ONU define juventude, em inglês, youth, como a fase entre 15 e 24 anos de idade, sendo que deixa aberta a possibilidade de diferentes nações definirem o termo de outra maneira. E dá uma diferença muito grande entre climas, regiões. Clima frio, amadurecimento tardio. Clima quente, amadurecimento rápido. É interessante isso. Os esquimós, as mulheres esquimós, elas vão ter a sua primeira menstruação lá pelos 18 anos de idade. Aqui no clima tropical nosso, 12 anos de idade. Tem menina com 11 anos de idade que já tem a primeira menstruação. E o duro é que vem essa transformação e a criança não sabe o que é, ela não sabe como lidar com isso. Então, ela passa por um trauma novamente, porque ela está perdendo aquela infantilidade, passando para uma fase adulta, querendo ser jovem, ainda não é jovem. Então, buscando uma personalidade. Esta figurinha que está aí para vocês mostra bem claro isso. A criança, menino, se transformando num jovem. A Organização Mundial de Saúde define adolescente como um indivíduo que se encontra entre os 15 e 20 anos de idade. No entanto, hoje, de acordo também com a OMS, a adolescência ela vai até os 25 anos de idade. Mas encontramos com muita facilidade
adolescentes de 28, de 30, que ainda não saíram da adolescência. E acabo tendo uma fixação numa fase da infância. Como é o caso que eu conto para vocês do meu paciente Peter Pan. Ele tem uma fixação na fase dos 4, 5 anos de idade. E isto vai continuar muitos anos de terapia e ele não vai sair dessa, não vai evoluir porque a parte mental não cresceu junto. Embora já tenha 2 faculdades, é professor de robótica, professor de matemática e professor de xadrez, ele age como uma criança que está naquela faixa ali dos 5 anos de idade. Ele tem vergonha. E um complexo de Édipo que se manifesta assim claramente. Oi, Raquel. Oi, professor, boa Boa noite. noite, tudo bem, minha querida? Tudo certo. Que bom você aqui conosco. Então, no Brasil, a legislação, através do Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece uma faixa etária para menores de idade dos 12 anos completos aos 18 anos, período durante o qual a pessoa nesta faixa de idade é legalmente considerada adolescente. A criança tem aquela dúvida quando ela está nessa faixa. Como será a minha vida quando eu chegar nos 30? Porque 30 para ela já é velho. Quando na realidade é quando ela começa a entrar na maturidade. O Estatuto da Juventude no Brasil diz que a juventude vai dos 15 anos até os 29 anos, o que diverge da Assembleia Geral das Nações Unidas, que afirma que a juventude vai até os 24 anos. Então, essas afirmações não podem ter um número fixado, como falei das diferenças que tem do desenvolvimento entre clima e também entre culturas. O aspecto cultural faz com que a criança possa ter um amadurecimento mais rápido ou mais lento. O termo adolescente é geralmente utilizado em um contexto científico com relação ao processo do desenvolvimento biopsicossocial e sexual. O fim da adolescência não é marcado por mudanças de ordem fisiológica, mas, sobretudo, de ordem sociocultural. Isso aqui é muito interessante. Não podemos generalizar uma idade para a saída da adolescência, pois ambiente familiar, a forma como a pessoa foi criada, tem influência sensível na personalidade que está se formando, não tem personalidade definida ainda, está se formando. A estrutura de id, ego e superego estão se consolidando. E as pessoas, depende de como foi feito o processo de libertação do ninho materno. Algumas mães dominadoras desenvolvem a síndrome do ninho vazio, com atitudes chantagistas para tentar manter o ninho cheio. Não quer que seus filhos vão embora. Vai crescendo, aqueles que levam uma vida assim bem conduzida, de estudos e tudo mais, muito cedo já estão terminando uma faculdade, é a hora deles sair do ninho. Mas os pais precisam estar preparados para também poder sair do ninho, para libertar esta criança, este jovem, para a vida que ele vai conquistar, para que ele possa seguir a vida dele, assumir o leme da vida dele. Então, muitos são assim. Um grande número de pessoas estão desta forma que vocês estão vendo essa figura aí. A águia-galinha. Eu acho que eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo para a gente poder utilizar essa metáfora. Lá no interior, bem distante, perto de uma grande montanha, um sitiante criava galinha. Um dia a galinha fugiu do galinheiro
E ele escutou a galinha cacarejar alto lá no pé da montanha. Então, ele foi lá no pé da montanha e encontrou um ovo grande, e encontrou a galinha. Aí ele pegou a galinha, pegou aquele ovo grande e falou, puxa vida, por isso que essa galinha gritou pra caramba botar um ovo desse tamanho. E trouxe de volta no galinheiro, colocou aquele ovo gigante no meio dos outros ovos, e a galinha sentou lá e foi chocar os ovos. Só que aquele ovo era de uma águia. Chocou, nasceram os pintinhos, dali a pouco aquele ovo grande começou a trincar e desengonçadamente nasceu um filhote de águia. Mas na visão daquele sitiante, não era, era o ovo da galinha, ele não conseguia distinguir o que era uma águia. Então ele disse assim, nossa, nasceu uma galinha aleijada. Essa galinha é excepcional. E assim, criou a águia junto com os outros pintinhos, com os franguinhos, da mesma forma que uma galinha. Só que a águia não consegue ciscar. Então ele dizia, coitado, esta galinha aqui, ela é aleijada, ela não consegue ciscar. Então eu tenho que pegar a pauzinha aqui e ciscar para ela poder pegar os bichinhos e comer. Quando chegava o final do dia, os franguinhos e as galinhazinhas, franguinhas, corriam para subir no poleiro para dormir, e aquele filhote de águia, galinha, todo desajeitado, rastejando, subindo com dificuldade no poleiro, para se equilibrar lá e dormir junto com seus irmãozinhos, entre aspas. Um dia veio uma pessoa da cidade para comprar galinha caipira. Quando chegou lá, este homem olhou e falou assim com o sitiante, escuta aí, e esse bicho aí? O sitiante falou, isso aqui é uma galinha aleijada, isso aqui eu vendo mais barato. O homem olhou, puxa, mas é um filhote de águia. Pensou com ele mesmo, caramba, eu vou comprar sim, e vou subir lá no alto do penhasco, para que esta águia possa encontrar os pais dela, que são águias que estão voando lá em cima. Mas esse filhote de águia, ainda quando estava ali pastando com seus irmãozinhos, quando via aqueles pássaros voando lá em cima, aquelas águias planando no ar, ela dizia assim para seus irmãozinhos, nossa, mas que coisa maravilhosa! Quem dera eu pudesse voar daquele jeito, ter essa liberdade de estar voando nesse céu azul. Aí os seus irmãozinhos faziam gozação dele. Que isso? Você é uma galinha, galinha não voa. E aquilo ficou gravado na cabecinha desta águia, não voava. Então este homem comprou esta galinha, águia, subiu lá no alto da montanha, chegou na beira do penhasco, onde se via as outras águias voando ali de perto, e ele dizia para a águiazinha, voa, voa. E aquela águiazinha olhava para cá, olhava para lá, olhava para o despenhadeiro, ficava com medo, não sabia o que fazer. E escutava aquelas outras águias fazendo croc, croc, croc. Ela fazia croc também, mas não sabia o que era. Até que chegou um momento em que este homem falou, não, você tem que voar. E ela não voava. Então ele pegou e jogou ela no precipício. Quando jogou ela no precipício, ela foi rolando, apavorada, que ela ia se arrebentar. Quando estava chegando perto do chão, ela abriu as asas. Aí aprendeu a voar. Moral da história. É necessário jogar no precipício para aprender a voar. Então é necessário a prática da saída do ninho e não manter o ninho cheio. É necessário que o ninho se esvazie, faz parte do processo natural do desenvolvimento do ser humano. Então, o jovem que precisa buscar a sua identidade pessoal pode estar na vida adulta vivendo que nem uma galinha, quando na realidade é uma águia.
Mas envolvido pela zona de conforto e pelas chantagens da mãe, aquela mãe que fica aquela galinha choca, vai ficando, e o tempo vai passando e ele não consegue seguir seu caminho sem dependência de alguém. Vive como uma águia criada no galinheiro, não consegue ciscar, não consegue voar e leva uma vida de frustrações, sem se realizar e sem sentido. Haja tempo de terapia para poder trabalhar isso, para recuperar a autoestima, para forçar este ego de águia para que ele possa voar. Nesta fase de desenvolvimento, o grande conflito do adolescente é encontrar o significado e busca definir a sua personalidade. Por isso ele entra em conflito com os adultos. Eles ficam rebeldes, agem irresponsavelmente como se tudo soubessem e que são donos da verdade. Atualmente, com a tecnologia cibernética, riem dos mais velhos que não têm a mesma intimidade com esta parafernália de informações inúteis, resultando na dificuldade de relacionamento com os pais, com os mestres, com adultos, assim por diante. Então, são coisas interessantes para esse desenvolvimento com o jovem, com o adolescente, que precisamos entender as dificuldades que ele encontra e as dificuldades que encontram seus pais. A dificuldade que ele tem do relacionamento com a sociedade adulta e como é que ele se identifica com a sociedade que está na faixa da juventude dele. A liberdade sexual, sem as devidas informações, embrutecem as relações que estão em busca de prazer. Querem fazer sexo, têm desejo de fazer sexo, mas não sabem o porquê do sexo e como realmente fazer um sexo seguro, como se cuidar. A falta de orientação, ali nos 12, 13, 14 ou 15 anos de idade, acho que se fizer sexo, vai engravidar. E tem aqueles que perdem o medo que não engravida e acaba engravidando. Então vira uma promiscuidade. Muitos perdem o desejo de viver. É uma fase bastante difícil, porque perde o desejo de viver, começa a ter manifestações borderline. E param de tentar encontrar um significado para a vida, não encontra. Que não é adquirido pela idade em si. E não alcançam uma maturidade psicológica adequada para conviver com as adversidades que fatalmente virão. Recentemente, uma colega nossa, minha aluna da turma 4, tratando de uma adolescente de 14 anos de idade, e quando pontua, como que você acha que você é? Ela baixa a cabeça e responde, sou uma merda. Como que é o mundo para você? Uma merda. Tudo para ela é uma merda. Como é difícil trabalhar isso, né? E como que é o ambiente na sua casa? Uma bosta. Como que é sua mãe? É outra bosta. Essa negatividade da falta de entendimento, a mãe também ignorante, que não sabe o que fazer com este período, ora, bastante difícil uma criança dessa ter um desenvolvimento saudável. Daí, perde o desejo de viver. Aí diz assim, se eu viver até os 18 anos, tá bom demais. Aí, facilidade de entrar na droga, entra para a drogadição, facilidade de entrar no álcool e outras porcarias mais. Porque estão em busca de um sentido na vida que não tem um significado. Então, só a idade em si não alcança a maturidade psicológica. É necessário que haja uma formação psicológica. Adversidades virão, nós sabemos disso, fatalmente virão, e a pessoa que está nessa fase de transformação precisa de uma orientação, de um apoio, para saber enfrentar as adversidades que fatalmente vão atingi-la.
Somente na idade adulta, uma compreensão inteligente do significado da nossa existência pode ser obtida de nossa própria experiência. A Chaplin, com a genialidade que foi, a vida é significado, a vida é desejo. Então, quantos exemplos que nós temos aí mostrando o quão importante o significado, o quão importante o desejo. Infelizmente, muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como as suas. Não levam em consideração que eles não têm maturidade e não têm dentro da cachola as informações consolidadas. Então, querem que funcione como a sua, como se uma compreensão madura de nós mesmos, do mundo e de nossas ideias sobre o significado da vida não tivesse que se desenvolver tão lentamente quanto os nossos corpos e mentes. Muitos pais assumem uma posição de donos da verdade e aí agridem a criança que não corresponde, que não sabe dar uma resposta adulta. Portanto, a tarefa mais importante e também a mais difícil na criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. E quantos adultos de 40, 50, 60 anos de idade que estão sem significado na vida, porque essa criança está lá latente e ainda não conseguiu se despertar, não conseguiu se libertar? Então precisamos trabalhar a criança que está contida dentro de cada um, para que se possa dar um significado na vida. Na teoria da aprendizagem social, aí nós temos a conversa com a galinha, né? Lá ele está dizendo assim, oh, por que você atravessou a estrada? Que estrada? Esta teoria da aprendizagem social, esta corrente é considerada como uma das mais importantes no campo da psicologia do desenvolvimento. Para isso precisa de estímulo. E quem é que sabe estimular? Chama-se estímulo qualquer evento que atua sobre um organismo. Resposta chama-se resposta a qualquer comportamento emitido por um organismo. E condicionamento, de acordo com o ponto de vista behaviorista, toda aprendizagem é feita através do condicionamento. Skinner, autor do behaviorismo, muito interessante estudarmos Skinner para entender o que é o estímulo. É como nós vamos treinar o nosso cachorrinho. O cachorrinho, você assobia, ele vem ali abanando o rabinho dele. Aí dá uma comidinha para ele está todo feliz. Bateu o pé, ele sai ganindo. Mas aí quando você começa com estímulo, a ensinar que ele só pode fazer o cocôzinho em determinado lugar, que ele só pode fazer o xixizinho em determinado lugar, e toda vez que ele vai lá e ele faz, mesmo que você não esteja vendo, o cachorrinho vai lá no canto e faz o xixi no lugar de fazer, ele vem perto de você e faz au, au. Ele está esperando uma recompensa, que é o estímulo. A recompensa é o biscoitinho que ele vai ganhar. E o condicionamento. Certa vez colocaram numa gaiola 5 macacos. Colocaram uma escada e lá em cima uma banana. Aí os macacos olhavam para aquela escada, banana lá em cima. Aí um deles, mais esperto, corria subir na escada para pegar a banana. Quando ele chegava para pegar a banana, jato de água gelada caía sobre todos eles. E assim sucessivamente. A banana lá em cima, a escada e os 5 macacos ali. Aí outro macaco, ai, eu vou pegar aquela banana. Sobe correndo quando chegar lá, ele põe a mão na banana, jato de água fria, bem gelada, em cima de todos os macacos. Até que chegou no ponto em que o 5º macaco, ele quis subir na escada, os outros não deixaram, encheram de porrada. Porque subir na escada significava jato de água fria. Ficaram condicionados a esse comportamento. Aí a banana ficou lá e os 5 macacos não subiam mais na escada. Estavam condicionados.
Aí colocaram um sexto macaco no lugar. O sexto macaco chegou ali, viu aqueles 5 macacos olhando para a banana, e eles não iam. O sexto macaco imediatamente foi para a escada. Quando ele foi para a escada, os outros encheram ele de porrada, não deixaram ele subir a escada. Até que chegou um ponto que ficava a banana lá em cima, ele não subia mais na escada, porque significava o quê? Que subir na escada é levar porrada. E para os outros 5, o condicionamento era que, para ir pegar a banana, jato de água gelada. Condicionamento. Fica condicionado, então é mente sem raciocínio. Esse condicionamento no behaviorismo, sabendo utilizar, ajuda no desenvolvimento de uma criança, colocando um estímulo, aguardando uma resposta, um feedback sobre o comportamento emitido por um organismo qualquer que nós estejamos utilizando. Olha, o behaviorismo se usa muito na atividade empresarial, se usa muito em motivação de equipe, se usa muito em vendas. Há 2 tipos de condicionamento. O clássico, também chamado de pavloviano, ou respondente. Condicionamento operante, também é chamado de skinneriano, pós-reforço instrumental. Está aí o cachorrinho que ganhou como prêmio um baita de um osso quase do tamanho dele. É chamado, portanto, de operante, porque se faz a partir das respostas do organismo. A criança, como não tem ainda uma inteligência desenvolvida e valores para poder mensurar o que deve e o que não deve ser feito, ela precisa de determinados condicionamentos. Aos 2 anos de idade, normalmente a criança já sabe seu nome, até com menos tempo, com menos idade. Aos 3 anos começa a ter de si mesmo uma ideia unitária e também a perceber a sua continuidade no tempo e no espaço, o que vai também surgindo a sua autoestima, que ainda não está formada. A criança nesta idade começa a sentir que tem poder ou capacidade de alterar o seu ambiente. Aparece o que se chama em teoria de comportamento social de negativismo. A criança diz não a quase tudo no mundo. É não, não, não e não. Começa com a comida, né? Com remedinho. Não. Aí tem que enfiar a goela abaixo. Dos 4 aos 6 anos, a criança começa a sua autoimagem, que ela não tem ainda. Nós estamos falando da criança ainda id. A extensão do eu, está formando o ego, nesta fase da vida, se reflete no comportamento possessivo e ciumento da criança. É meu. Brinquedos, roupas, animais domésticos, e os próprios pais se tornam para as crianças objetos de propriedade particular, que não devem ser compartilhados com ninguém. É minha mãe, é meu pai. E assim vai. Acredita-se, portanto, que a autoimagem se forma como resultado da interação do ser humano com seu meio social. As pessoas do mundo significativo da criança funcionam para ela como uma espécie de espelhos. Tanto que ela imita o que a gente faz. Na identidade sexual, pesquisas apontam que aos 2 anos e meio, a criança já é capaz de saber o sexo a que pertence. Já consegue saber que é menino e que existe a menina. Aos 4 anos, a criança já compreende várias implicações comportamentais impostas pelas diferenças entre os sexos. Aos 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, menino faz xixi em pé. Menina senta no vaso. Menina usa calcinha, menino usa cueca. Começa a ter umas diferenças assim. Experiências feitas por Arthur e Zuck com crianças de 3 e 4 anos, na qual era apresentado para elas vários tipos de brinquedos,
Notou-se que os meninos escolhiam revólver, vejam só, símbolo fálico, e carrinhos, poder, enquanto que as meninas escolhiam bonecas e utensílios de cozinha. Por que bonecas e utensílios da cozinha? Porque geralmente a mãe é quem mais cuida da casa. Então a menina brinca com artigos de cozinha, ela brinca com vassouras. E o menino quer um carrinho, ele quer um revólver. Alguns gostam da espada. Então, o brincar e a psicanálise com criança passa a ser muito importante, porque o brincar da criança do nascimento aos 6 anos possui uma significação muito especial para o desenvolvimento e equilíbrio emocional, em suas ramificações e imbricações da formação estrutural, orgânica e neurológica. É condição de todo o processo evolutivo saudável que se alicerça neste início. Manifesta a forma como a criança está organizando a sua realidade e lidando com as suas limitações, possibilidades e conflitos, já que, em muitas situações que não tem a possibilidade de falar a respeito das situações vivenciadas, e não tem a experiência de vivências, introduz e embasa o processo de aprendizagens, favorecendo a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Deixar a criança realmente criar. Ela precisa se divertir com ela mesma. É para o Winnicott, que nós vamos estudar muito em breve, maravilhoso o Winnicott, as crianças brincam por prazer. E para dominar suas angústias, controlar ideias ou impulsos que conduzem à angústia, se não forem dominados. Então, precisa brincar para isso. A criança tem que ter liberdade de brincar. Ensinar é com brincadeiras. Portanto, brincadeiras com crianças, se nós queremos ensinar e queremos fazer terapia com criança, precisamos de ter recursos lúdicos, que é a brincadeira que desperta o interesse da criança. As historinhas infantis e assim por diante. Cada genitor mantém a internalização de valores, estereótipos e conflitos da família original. E isto vai ao longo da vida. Há pessoas aí com 80, 90 anos de idade que ainda mantêm essa internalização dos valores, que são totalmente ultrapassados, a vida mudou. Temos uma outra visão de vida, uma sociedade diferente. A personalidade da criança e o desenvolvimento libidinal sofre uma influência da relação com a mãe ou com quem realiza a função da maternagem. E que é um grande número que passa a ter a função da maternagem atribuída a uma tia, a uma avó. Chegam até a chamar de mãe. E a mãe perde o papel. À medida que essa criança cresce e vai ficando adulta, a mãe quer recuperar aquela criança que ela perdeu. Mas para esta criança, a mãe não significa nada. Aí vem pela imposição, mas é sua mãe. E ela não consegue compreender o que eu tenho a ver com a minha mãe. Então, trabalhando essa fase da puberdade, né, o que tem a ver com a mãe, é bastante interessante em que a mãe, um cara de 35 anos de idade, ele trabalha numa empresa com a mãe. E é um braçal, trabalho braçal. Não tem sentido na vida, porque a mãe é dominadora, ela é empresária dominadora. Então ele diz assim, não, mas eu tenho que trabalhar bastante para ajudar a minha mãe, porque ela cuidou de mim, ela que me criou. Então, fazendo essa pontuação, caramba, ela que te criou, você tem obrigação de estar trabalhando com ela. Você não pode sair para procurar sua vida para você encontrar uma profissão para você. Não, porque eu tenho que retribuir para minha mãe tudo que ela fez por mim. Tá preso, né? Legal.
Diga uma coisa. Quando a sua mãe engravidou, você sabe se ela queria que você viesse ao mundo? Ou foi um momento de prazer? E aí aconteceu uma ressignificação frustrante e impactante. Porque a pessoa foi ficando que nem uma águia galinha, fazendo o que a mãe queria, ele não conseguia seguir o caminho dele. Então precisa se libertar e realmente nós temos que, às vezes, ser frustrantes e impactantes. Interessante essa sua pontuação, professor. Como? Bem interessante essa sua pontuação aí, Uhum. com relação a Isso. essa prisão, né, que na Essa verdade prisão. fica... A sua mãe, ela engravidou porque estava com tesão e foi dar uma bela numa trepada, não é isso? Ela tinha planejado ter você? Ou você foi problema quando ela engravidou? Aí a coisa começa a vir porque está cheio de problema por causa da gravidez. Porque a criança foi rejeitada, ela não queria aquela gravidez. Muitas mães pensam em fazer o aborto. E quando se faz essa pontuação em que aquilo vai forte, vem à tona, aí o ser começa a compreender para ele se libertar de uma prisão que não é verdade. Perceberam? Quem tinha falado era Raquel ou Margarete? Raquel, Raquel, então. Percebeu, Raquel? sim, até me chama a atenção porque eu tenho um paciente com uma situação dessa Sim. e na dificuldade de mostrar para ele, né, que precisa se libertar de algo para poder seguir em frente. Isso. Então, achei essa pontuação bem interessante, assim. Ele precisa se A libertar de questão... quem? Ele precisa se libertar da mãe. Sim, É sim, isso sim. aí. É E isso. é algo assim bem forte, né? É Que forte. tá, e aí gera muita insegurança nas decisões, na forma de Isso, gera agir. Nossa, insegurança. É 30 quando. anos e ainda está preso nisso. Isso. Aí, nós vamos entender melhor, então, o mito da caverna, de Platão. O jovem sai, vai encontrar a luz, aí volta para o seio familiar para dizer que tem um outro mundo lá fora. Mas aí dizem, não, você tem obrigação com seu pai e com sua mãe. Que coisa, não é? Que prisão. Não se liberta e não consegue levar uma vida saudável. Isso é bem comum, viu, Raquel? Muita gente está preso desta forma. Sim, e daí a sua fala foi, quando houve, né, quando sua mãe engravidou, você sabe como foi, e daí deixar ele contar, né, se foi esperado, Isso. se Se não é que foi. ele sabe? Sim. Ele foi planejado? Ele foi fecundado com amor ou foi pelo tesão de uma trepada? Não é verdade? Aí ele começa a fazer uma ressignificação. Isso aí é o E famoso é. foi cagado. Como é que é, Simeão? Esse aí é o famoso foi cagado. Ô, É cara, bem isso. É, eu conheci uma moça é. que ela engravidou e era virgem ainda, você acredita? Engravidou Naquela virgem? brincadeira do pega aqui, o cara gozou entre as pernas Hum. e não rompeu. E ela engravidou, ela perdeu a virgindade no parto normal. Ah, é incrível. É, É incrível. já vi cada uma. É, acontece, né? Mas essa questão aí, né, falando do meu paciente em si, ele é o filho do meio e o único homem. Sim. E ainda bem assim, nessa questão de insegurança de que deve algo para a mãe, Isso, que um deve algo complexo para a de mãe, Édipo deve para o bem, pai. bem forte, assim. Isso, é, bem muito forte. Então ele está com as correntes amarradas lá no fundo do poço. Para romper isto, nós Ô, temos que frustrar. Quando se professor, faz essa frustração, pode acontecer que a pessoa fica puta da vida, nunca mais volta no consultório, mas o problema é dela. ô, professor, Oi.
Recentemente veio um rapazinho fazer um atendimento com ele, Sim, um mocinho de 16 anos, sabe? sim, A mãe pediu para ele ir lá fazer algumas sessões de terapia e o moço no começo chegou muito tímido, muito acanhado e depois devagarzinho foi se abrindo. E eu estava tentando entender qual era o motivo dos recalques do menino e tal, e um dia, acho que na 8ª sessão, ele falou sim. assim para mim, eu posso contar um segredo? Eu falei, bom, você deseja contar? Ah, eu preciso. Então, minha mãe é viúva. Sim. Eu não sabia, fiquei quieto, eu não sabia. Olha que interessante. E ela faz sexo comigo. Caramba. Já pensou? Aí é aquela história, você tem que ir para dentro, né? E Nossa. aí? E aí? Precisei chamar a mãe, né? Nesse caso, eu precisei depois chamar a mãe para conversar em particular com ela. Sim, E aí ela realmente chorou, abriu o bocão, falando que realmente era a forma de. Foi só que ele é menor, né? sim, E sim, além de ser um incesto, você corre o risco de ser presa por estupro de vulnerável. Já sim. pensou? Como diz o professor, cada uma, hein? Cada uma. Sim, mas tem mesmo, Simeão. Tem muito disso, infelizmente. Então, como estou falando, cada genitor mantém a internalização de valores, estereótipos e conflitos da família original. Uma família como essa que você está falando e que eu falei agora também, quais são os valores, quais são os estereótipos e quais são os conflitos originais dessa criança, desse adolescente? A personalidade que está em desenvolvimento fica em conflito, mas há um desenvolvimento libidinal e passa a ter uma catexia libidinal no Édipo, né? Na mãe, influência da relação com a mãe ou com quem realiza a função de maternagem, porque as tias, as cuidadoras também abusam, também fazem. Já para o Winnicott, o pai entra na vida da criança, como o pai assume sentimentos que a mãe já alimentava em relação a certas propriedades da mãe dela, e para esta constitui um grande alívio verificar que o pai comporta-se de maneira esperada. Então, a mãe que repete o que a mãe ensinou e não se desenvolveu. Uma ocasião, uma senhora, uma mulher, ela foi assar um peixe. Pegou aquela bandeja, o marido observando como é que ela preparava o peixe, a filha dela também observando como é que preparava o peixe. Aí a mulher pegou o peixe e cortou o rabo do peixe. A filha, nessa fase de 12 anos de idade, mãe, por que tem que cortar o rabo do peixe? A mãe respondeu assim, porque sim. A menina não aceitou, né? Mas por que sim, mãe? Por que sim? Aí a mãe pensou, caramba, por que eu tenho que cortar o rabo do peixe? Ah, é que eu aprendi com a minha mãe que para colocar o peixe para assar tem que cortar o rabo do peixe. Ah, então você aprendeu com a avó, mãe? É. Ô, vó, por que tem que cortar o rabo do peixe, vó? A avó falou, não sei. Minha mãe me ensinou a fazer assim, eu também ensinei a sua mãe, a bisavó. A bisavó estava velhinha, já gagá, né? A menina perguntou, Bisa, por que tem que cortar o rabo do peixe, Bisa? Ela falou assim, para caber na forma, minha filhinha. Então, um condicionamento de cultura não explicada, por que cortar o rabo do peixe? Para caber na forma. É onde nós temos que buscar o lastro da cultura, o porquê. A união sexual de pai e mãe fornece um fato concreto em torno do qual a criança tem a possibilidade de construir uma fantasia. Olha só, a criança constrói uma fantasia.
Papai e mamãe, eu também vou ser papai e mamãe. Uma rocha que ela pode se segurar e contra a qual pode desferir seus golpes. Além dessa situação, também fornece parte dos alicerces naturais para uma solução pessoal da problemática das relações triangulares entre pai, mãe e a criança. Na relação triangular, a criança se converteu num ser humano total entre seres humanos totais, colhida em relações triangulares na visão de Winnicott. Mas qual é a forma em que houve este desenvolvimento psicossocial e sexual de uma outra criança? Ambientes familiares diferentes. Já no sonho subjacente ou inconsciente, a criança ama um dos progenitores e, por consequência, odeia o outro. Porque um dos progenitores o outro está ocupando o lugar que seria seu, ou o desejo da mãe ou o desejo do pai. Até certo ponto, o ódio é expresso de uma forma direta. Odeio meu pai e amo minha mãe. Odeio minha mãe e amo meu pai. Olha que coisa. E é feliz a criança que pode reunir todos os resíduos agressivos latentes e oriundos dessas fases anteriores do desenvolvimento psicossocial e sexual, para usá-los nesse ódio, que é aceitável por basear-se no amor primitivo, numa fixação no amor lá na fase infantil. Em certa medida, esse ódio absorvido pela capacidade infantil de se identificar com o rival num sonho infantil, um sonho criado, desenvolvido pelo inconsciente e que passa a ser um rival, porque os seus valores educacionais não permitem que ela solte aquele sonho maravilhoso que ela tem e buscar seus sonhos e realizar a sua vida. As atividades lúdicas são, neste ponto, especialmente importantes, visto serem ao mesmo tempo reais e concretas. As brincadeiras, a brincadeira de roda, cantar junto com a criança, ensinar a assobiar, apreciar coisas da natureza. Por uma parte, imaginadas ou sonhadas, por outra parte, embora as experiências lúdicas permitam fortes sentimentos de todos os gêneros, que de outro modo ficariam encerrados no sonho não recordado, as brincadeiras acabam ajudando no processo de desenvolvimento. As configurações do grupo familiar vêm passando por grandes mudanças através das gerações. Isso nós temos observado, olhando pelas nossas gerações. A minha é diferente da de vocês, é o que eu sou, o que tem a juventude acumulada maior de todos, né? Então, com muitas vivências, vocês têm as suas vivências, também têm a sua linha, de seu ambiente social, totalmente diferentes dos meus. E todos têm que se desenvolver e resolver a própria vida, dar um sentido na sua vida. Então, essas configurações do grupo familiar, que vem passando por tantas mudanças através das gerações, desta forma gera significativas influências no desenvolvimento do bebê. E como é que você vai criar melhor este bebê? Como é que você vai formar um ser para o futuro? Durante o segundo ano de vida, a inovação mais expressiva se manifesta nas atividades simbólicas, verbais, imitativas, que aparecem no brincar. A criança imita. Ela quer brincar com você. E balbucia palavras. As brincadeiras na infância são enriquecidas pelas ideias e pelos simbolismos sexuais. Se houver uma forte inibição sexual, seguir-se-á uma inibição lúdica. Existe nessa situação uma possibilidade de confusão suscitada pela ausência de uma definição clara de brincadeira sexual. A brincadeira sexual com excitação corporal é um caso especial e na infância o
O resultado é suscetível de se apresentar muito penoso, porque ela não está preparada para lidar ainda com o sexo, mas ela sente prazer. Uma atividade lúdica como esta, ela está tendo prazer, ela está excitada. O brincar livre pode ser uma atividade que libera a fantasia, favorece o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para expressar as suas angústias. É quando a criança fica sozinha lá com seus brinquedos, as meninas com as suas bonecas, com a sua cozinhazinha, com as panelinhas, que é a tendência da menina a realmente brincar com esses objetos. O menino com seus carrinhos, com os seus quebra-cabeças, montando seus joguinhos. Ao brincar de que a mãe da boneca, além de imitar e se identificar com a figura materna, também pode expressar o conflito sentido na relação com a mãe e manifestação do complexo de Édipo, de querer ser igual à mãe para poder atrair o seu pai. A importância de oportunizar espaço às fantasias, inclusive as fantasias de destruição, no brincar, é fundamental. A criança que não consegue se expressar, controlar suas fantasias de destruição, ela pode temer que as mesmas tomem conta de sua realidade interna e externa. E aí ficam pessoas inseguras, têm medo de dar um passo para frente. Ela pode passar a manifestar insegurança através de atitudes violentas, de desafio e de confronto. Mas busca ansiosamente encontrar o limite externo que a contenha, dando-lhe a sensação de que mantém o controle. E como a criança se realiza, como o adulto também se realiza. Quando nós fazemos alguma coisa e que fomos bem-sucedidos, que sensação gostosa que dá, né? O nosso ego fica fortalecido, a personalidade bem dominada. Tão relevante quanto dar condições às crianças de brincar é dar limites claros e objetivos para aprender a vida social. Entender que a vida tem limites, que não é tudo que pode. Que ajudem a trabalhar a sua impulsividade, a sua onipotência e voracidade, assim como aprender a lidar com a própria destrutividade. A agressividade encobre muitas vezes uma sensação de medo ou de excitação frente ao objeto de desejo e pode manifestar de maneira disfarçada através de atitudes de manipulação, sedução, negação, como pode também ser desviado para outras pessoas ou situações, como esconder-se, camuflar-se ou projetar-se. A criança que está sentindo ciúme do irmão menor, o que é bem natural, às vezes tem até raiva. É perigoso deixar, inclusive, duas criancinhas assim com pouca idade diferente juntas sozinhas, porque ela pode querer destruir a outra que está tirando o lugar dela. Mas na vida adulta isso também vai representar, porque ele não matou o irmão. Sentindo-se rejeitada pela mãe, pode desenvolver um forte sentimento de hostilidade e compensá-lo através de um movimento em direção oposta. Manifestando extremo carinho para com ele, pode também tentar manipular a atenção da mãe, hostilizando-o através de uma recusa relativa em receber alimento. Aí nós vamos através dos tempos, educações religiosas que criam personagens, inclusive, como foi o caso de Caim e Abel, né? A criança de 3 anos de idade possui uma grande crença na nossa capacidade de compreensão. Ela fala, ai, todo enrolado, e nós temos que compreender. Mas, de modo que o psicanalista, com essas dificuldades para corresponder ao que a criança dele espera. Então, quem vai trabalhar com criancinha pequena precisa realmente se especializar, ter recursos lúdicos, estudar bastante Melanie Klein, Winnicott,
Bruno Bettelin, e assim outros autores tão interessantes. O paciente traz para a sessão os elementos de experiências oriundas da realidade socialmente sustentada e os usa como elementos de enriquecimento e transformação no campo transicional, com efeito no mundo inteiro. O campo transicional, quando está passando por aquela fase de transição de seu desenvolvimento, de suas alterações psicofísicas, sociais e sexuais. Portanto, a análise de crianças visa a revisão interna da estrutura e da função psíquica. O método possui os mesmos princípios e conceitos da análise de adultos. Uma ênfase universal na vida intrapsíquica do paciente, acarretando interpretações das resistências, defesas e transferências, elaborações e reconstruções. O desenho que a criança faz, o que ela faz com o brinquedo, se ela quer destruir ou não. Tudo isso, o psicanalista infantil precisa desenvolver habilidade para poder lidar. E vai lidar com associação livre. A criança fala o que quiser e faz o que quiser. O psicanalista de crianças também evita a promoção de conselhos. Não tem conselhos, não tem gratificações e nem intervenção no meio ambiente do paciente. Não tem castigo, não tem censura. As relações do grupo familiar que a criança pertence também são significativas para o trabalho do analista. Conhecer o grupo familiar é muito importante para poder trabalhar com a criança. Possibilita compreender os vínculos, traumas, tipo de comunicação no núcleo familiar. Nossas raízes são uma só, mas nós crescemos com uma ramificação, uma família como uma árvore. Crescemos em direções as mais variadas. Mas estamos todos buscando o quê? A luz. Que a árvore busca a luz para poder fazer a fotossíntese e se fortalecer. Assim somos nós. O psicanalista procura a comunicação da criança, mesmo que ela não tenha o domínio da linguagem capaz de transmitir as diversas sutilezas que podem ser descobertas na brincadeira por aqueles que a buscam. O pedido de ajuda para a criança demanda dos pais. Muitas vezes, apenas a mãe assume esta procura. Os pais trazem uma criança, geralmente encaminhada pela escola, pelo pediatra, ou por pessoas bem informadas e próximas da família. Independente da idade, a criança deve ser informada pelos pais, com convicção e verdade, de que vai consultar um especialista dizendo por que vai à consulta. Acho que eu já devo ter contado para vocês aquela mãe que entrou na minha sala com uma filha de 10 anos e uma outra de 7. E que esta filha de 10 anos tinha sido diagnosticada por um psiquiatra e por uma psicóloga como hiperatividade, TDAH. E se eu faria terapia com essa menina, porque ela já procurou várias opções e não tinha resultado. Falei, perfeitamente, faço sim. Vou trabalhar com essa menina. Mas numa condição. Você vai ao consultório, você também vai fazer terapia. Eu vou atender a sua filha, você vai ficar na sala de espera, aguardando terminar a sessão. Quando eu terminar, sua filha vai ficar lá e você vem conversar comigo. E ela topou a parada. Conversando com a menina, uma vida tão confusa, uma estrutura familiar totalmente complicada, um apartamento de 2 dormitórios, onde a família era composta por 6 pessoas, 2 irmãos da menina, mais um irmão que não é irmão dela, que é filho do marido da mulher, que se casou com esse cara um mês depois que ficou viúva, e porque a menina caçula tinha sido filha desse cara, e não do marido original. Então, essa menina de 10 anos, ela tinha uma fixação de amor no pai,
Para ela, o pai dela estava vivo, complexo de Édipo terrível. Além de ser um apartamento com 6 pessoas num apartamento, apenas 2 quartos. Então, num quarto dormia ela, a irmãzinha, mais 2 pessoas, já 18 a 19 anos de idade. E no outro lado, dormia a mãe com o marido dela. Então ela queria dormir com a mãe, mas não podia. Ora, ainda tinha cachorro e gato. Como que uma estrutura familiar desta vai criar uma criança comportada? É hiperatividade, na certeza. Então, está diagnosticada com rótulo de TDAH, mas o TDAH, o problema é familiar e não uma deficiência dela. Já ter uma correção neste meio familiar. Aí, quando a mãe veio e começou a fazer terapia, ora, fazia tratamento de depressão, lógico, tratamento de depressão, tinha endometriose, tinha pânico, dificuldade com a sexualidade, que não conseguia realmente mais fazer sexo com o homem que realmente dava prazer para ela, e enxaqueca. Não faltou mais nada, né? Então, como que a menina de 10 anos vai ter uma atividade saudável numa estrutura familiar dessa aí? Não tem. Aí, por outro lado, conversando com o pai também, como que é a estrutura administrativa da família? Zero. Sem controle financeiro, metido em dívidas. Não tinha administração financeira nenhuma. Então não tem dinheiro que dá, porque você não tem controle. E isto afetando, portanto, uma menina. Ora, no meio desse aí, dá para ser calminha? Não dá, né? É hiperatividade mesmo. Trabalhando com criança, o contrato analítico é feito com os pais da criança, sendo que muitos profissionais preferem fazer na frente do pequeno. É importante que todos os aspectos contratuais fiquem bem claro quanto à frequência, comparecimento, falta sem aviso, como também é importante que o analista confira com os pais sobre suas expectativas em relação ao tratamento e sobre as suas possibilidades de remuneração pelo seu trabalho. Porque senão gera um compromisso com a criança e depois não cumpre com o compromisso com a criança, ela não vai entender. Por que a mamãe marcou e depois não quer marcar mais? Ela não entende isso, ela não entende a dificuldade financeira. Eu tenho que trabalhar também a estrutura organizacional das finanças de uma família, para que ela possa ter o seu ego mais equilibrado. Deve ser considerada relevante a questão referente ao discurso e desejo dos pais quanto às expectativas em relação à espera do bebê, ao sexo biológico, às frustrações e outras formas de projeções sobre a criança. Aí, a menina de 14 anos de idade pergunta assim, você gosta do seu nome? Não. Por que você não gosta do seu nome? Ah, não sei. É que a minha mãe me conta que quando ela ficou grávida, ela também não sabia que nome ela ia dar para mim. Então perguntavam para ela assim, que nome você vai dar para a criança? Ah, sei lá, qualquer um, né? Eu nem sei se vem homem ou se vem mulher. Com um desprezo, com uma rejeição. E não com o amor e o carinho que a criança precisa durante a gravidez. Então, os pais devem ser abordados sobre as questões do desenvolvimento da criança, mas também os pais devem ser abordados como que é a sua vida. Bem como ser informados sobre o decurso da análise. Há ocasiões em que marcam e não comparecem, quando vêm falam muito de vários aspectos, menos da criança. Não falar com os pais aquilo que foi conversado com a criança, mas sim falar com os pais as coisas que estão influenciando no meio familiar.
Então, trabalhar com criança, fazer psicanálise com criança, é bastante complicado porque envolve a família, envolve a presença da mãe, envolve a presença do pai. E, para isso, eles precisam ter recursos para poder pagar. Brinquedos que oportunizam para atividades egóicas, encher, esvaziar, abrir, fechar, a criança se realiza, o ego fica satisfeito. Misturar, ajustar, apertar, soltar, entre outras, cujo interesse é deslocado para aberturas do corpo e suas funções. Brinquedos móveis que rodam, andam, ou mesmo atividades realizadas pela criança representando tais movimentos, oferece e desenvolve o prazer da motilidade. Então, ensinar a criança a dançar, fazer a brincadeira de roda, as canções de roda, ensinar a criança a marchar. Os materiais utilizados para a construção ou jogos de construção, entre outros nesta linha de operação, correspondem à ambivalência da fase analisada. Aquilo que está ambivalente em relação à fase da criança que nós estamos lidando. Aí nós estamos vendo nesta imagem uma criança que está numa fase de coordenação motora, de entender onde encaixar as coisas, uma identificação geométrica. E toda vez que ela consegue fazer esses encaixes, oba! É comemorar. A proximidade da criança ao seu inconsciente pode constituir uma ameaça ao trabalho do analista. O senso que ela tem de tempo é limitado, ela não tem senso de tempo. Ela concebe o presente próximo e o futuro. Mas quando se refere passado e futuro, pouca impressão lhe causa. O analista deve cuidar, portanto, para não forçar a criança a ver conexões entre coisas que ainda não têm maturidade, que ela não entende. Isto provoca confusão e fará com que a criança sinta que o analista não a entende. Entender a criança é rapport. Lembra daquele fato que eu contei do menino que tinha escorregado na lama? Rapport. O analista deve estar atento para que as reconstruções possam ser feitas com cautela. No período da latência, 6 aos 11, 12 anos, 6, 7 anos, no desenvolvimento da personalidade e da libido, Freud caracterizou um período que permeia entre o declínio da sexualidade infantil e se estende até a entrada da puberdade. É interessante que perde a força da sexualidade quando entra na latência, porque ela concentra a sua libido em outras atividades. Atividades culturais, um livrinho, uma revistinha, nas brincadeiras. É um período de moderação das metas pulsionais, ou seja, uma diminuição das atividades e dos investimentos da libido quanto aos desejos sexuais, e um acentuar sobre os investimentos de ternura e surgimento de sentimentos morais, éticos e outros como o pudor e a vergonha. Na segunda infância, ocorre uma modificação, pois desde muito cedo a criança observa o mundo, entre outras crianças, e neste momento realça uma série de descobertas que desmoronam a elevada opinião que tinha sobre o pai, a mãe, e determinam o afastamento deles. Porque querem se ver livres, elas querem fazer por si. É quando a criança quer fazer tudo sozinha. É neste momento que comprova que não são os mais poderosos, nem os mais ricos, os mais fortes ou os mais sábios. Sentem-se desconforme com eles, aprende a criticá-los e avaliar sua situação na sociedade. Na entrada Ô, da adolescência. professor,
Oi, Só fala. antes de continuar, Raquel, o pastor Moisés pediu para avisar que ele acabou a energia lá e ele está sem internet e não conseguiu mais acompanhar a aula. Muito obrigado. Nada. Aliás, hoje eu pensei que a gente não ia conseguir, porque também estava sem energia agora a tarde toda. Bah, Mas a nossa energia aqui está muito boa, é capaz de mover um monte de computadores, né? Então, na entrada da adolescência, abordar do ponto de vista genético nos leva a refletir e voltar a atenção para a primeira infância. Lá no final do curso, nós vamos fazer uma abordagem da psicanálise genética, tá? O que vai aprimorar mais a nossa compreensão. Alguns aspectos do desenvolvimento da pulsão e do ego, especialmente na medida em que influenciam na formação da masculinidade e da feminilidade. Mas se nota já uma tendência da criança a seguir uma determinada linha, você vai observar quando ela está com as manifestações heterossexual ou quando ela está com manifestações alteradas, homossexualizadas. O desenvolvimento do ego durante esses anos se faz em função das organizações das pulsões que ganham ascendência durante as fases sucessivas da adolescência. Buscando suas próprias lembranças, começam a fazer uma autoanálise daquilo que você foi vivenciando. Lembranças vão começar a aparecer e vão começar, inclusive, a ter mais sonhos. Que é importante fazer a anotação dos seus sonhos para que possa também estar trabalhando um pouco mais sobre isso e desenvolver essa prática. No desenvolvimento para a adolescência, vem um aumento da pressão instintual na pré-adolescência. Leva a uma catexia indiscriminada de todos os modos de satisfação libidinais. Que coisa, não é? Energias se espalhando para todos os lados e agressivos que serviram bem a criança durante os primeiros anos de sua vida. Nem um novo objeto de amor, nem um novo alvo instintual podem ser percebidos nesta fase. Qualquer experiência pode se tornar sexualmente estimulante, até mesmo os pensamentos, as fantasias, as atividades destituídas de qualquer conotação erótica óbvia. Entre os meninos mais maduros fisicamente, situações competitivas como a luta podem provocar ejaculações espontâneas. Ele brinca de luta porque eles gostam daqueles desenhos, os fighters e mais fighters. O menino que entra na pubescência testemunha a função de descarga de tensão do órgão genital não específica, durando até a adolescência propriamente dita, quando o órgão adquirirá gradualmente uma sensibilidade exclusiva aos estímulos heterossexuais. Na adolescência, os jovens adquirem, em média, 20% da estatura final, e 50% do peso na fase adulta, podendo representar 30 a 50 centímetros e cerca de 30 quilos a mais no período de 3 anos, mais ou menos. Ao fazer esse espichar, adquirem duas características da idade. Tornam-se estabanados e começam a passar horas na frente do espelho, pois não se identificam mais com seu próprio corpo, com sua figura. E torna-se curioso. O cérebro subitamente se vê obrigado a ajustes em seus mapas sensoro-motores, de acordo com a nova realidade corporal. É um corpo novo, é uma postura nova, mudança de voz, aquela voz de taquara rachada, com muitos centímetros a mais de altura, pelos pubianos, crescimento dos órgãos sexuais, crescimento dos peitos, e novas proporções, o que leva ao estranhamento psíquico de se reconhecer na própria imagem corporal. E passar a gostar do seu corpo como está ficando, que é bastante complicado. Ao iniciar a adolescência, o ego ele é enfraquecido temporariamente.
devido às condições, tanto endógenas como exógenas. Porque ele se acha feio, não se acha bonito. Ele acha estranho, ele não sabe o que está acontecendo. As pulsões instintivas que estão se manifestando. Fantasias não elaboradas, em conexão com a masturbação direta, a vergonha, causando conflitos e ansiedades, em parte relacionadas com a possibilidade real de uma relação heterossexual e medo de uma gravidez. Destacam-se aí atitudes contraditórias, aparecendo lado a lado ou em sequência impulsos heterossexuais genitais, todos os tipos de comportamento sexual infantil e atitudes de assistismo extremos, tentando reprimir a sexualidade tudo quanto for prazeroso. Os impulsos genitais aumentados e as ansiedades intensificadas conflitam entre si e são sentidos conscientemente, em particular, pelo adolescente, sob a forma de conflitos que giram em torno das atividades masturbatórias. Ainda na adolescência, a pessoa regride às formas anteriores de se relacionar com objetos. Hoje, a relação com objetos está aqui mais no celular, no WhatsApp, nessa parafernália de Instagram, de Facebook, os jogos no computador, os relacionamentos, grupos de relacionamentos na internet. Assim, ressurgindo a necessidade de dependência, cria dependência de um lado e de outro, temores e conflitos prevalecentes das fases anteriores ou iniciais do desenvolvimento humano. A identidade de gênero é retrabalhada e consolidada. Mesmo que neste período já tenha tido alguma experiência traumatizada, homossexualizada. A individuação passa por um segundo processo, comparável à fase pré-edípica de separação e individuação, necessário para que possa o adolescente encontrar objetos substitutos aos objetos primários. Com esse processo, ele revisa as representações dos pais, a fim de se tornarem capazes de efetuar representações seletivas. O enfraquecimento dos laços infantis dá origem a sentimentos de solidão, de isolamento, que podem dificultar esse processo. É o caso que aparece nessa figura, a menina, solidão, isolamento, mas está ali no celular procurando alguma coisa. Está procurando dar um sentido na vida. Na adolescência, o pensamento abstrato Só um pouquinho, progride. professor, e voltando ali a essa questão da solidão, na adolescência é algo bem comum, né, de Sim, acontecer esse tipo de coisa. E é bem quando o comum. professor fala da questão da identidade de gênero, pode acontecer, por exemplo, eu sou bissexual, daqui a pouco não sou. Sim, Como é que é isso? pois é. Quando nós estamos falando com adolescente, nós estamos fazendo uma identificação da sexualidade. Ela tem uma manifestação mais forte de um lado ou do outro lado. Ou pode também estar manifestando a bissexualidade. A dúvida aí do adolescente que não sabe ainda o que é realmente a relação sexual, essa diferença que precisa existir entre o hétero e o não hétero é bastante confuso. Então ele passa por experiências. Nessas fases aí dos 12, é comum a prática do troca-troca, e que nem sempre se consolida realmente numa ação sexual bem-sucedida, mas das experiências de um tentar penetrar no outro. Primeiro eu, depois você.
Aqueles que têm uma tendência homossexualizada, então têm mais prazer em que o outro o penetre do que ele penetrar no outro. E ainda não está definido realmente o que vai ser, mas já há uma tendência onde está tendo essa manifestação. Então, para fazer essa distinção da bissexualidade, ela vai praticamente ficar clara, porque você vê naquele que tem uma tendência à homossexualidade, você vê os trejeitos que os pais não veem. Mas não é necessário mexer nisso, só se a criança fizer uma abordagem para falar sobre esse assunto. E aí nós temos que ser neutros e aceitar ela como ela é, como ela está falando. Porque ela tem que fazer uma escolha na vida dela, qual o caminho que ela vai seguir. Ok? Algo mais, Raquel? Não, não, era isso. Ok. Eu estou Obrigado. Muito prestando boa, atenção aqui muito boa a sua intervenção. na minha paciente de 18, não, 21, Sim, que se percebeu bi. Mas sim, ao mesmo tempo ela fala muito de relacionamentos hétero, então eu estou tentando entender isso. sim. Agora há pouco apareceu para nós aí, mas que não conseguiu entrar, foi a Sueli, essa importante também nos nossos estudos de psicanálise, uma grande companheira psicanalítica. Sueli, aquela que também ela é instrutora do CVV, faz um excelente trabalho. Então vamos seguir? Na adolescência, o pensamento abstrato progride nessa fase, sendo acompanhado com frequência de preocupações em formular opiniões. As crianças querem buscar a sua identidade, querem reforçar o seu ego formando opiniões. Daí que se vê essas crianças todas rebeldes, adolescente rebelde, porque ele quer ir contra aquele que é o seu tutor. Concepções ideais referentes a problemas éticos, políticos e sociais, e que perseguem com veemência, com fervor, até mesmo com paixão. É um momento em que a criatividade intelectual e artística se desenvolve. A criança começa então a se manifestar, a mostrar um pouco das suas qualidades. Ampliando os horizontes intelectuais, mudanças psicológicas que auxiliam o indivíduo a inventar um senso exclusivo da identidade pessoal. E quando entra nessa fase do conflito, discute com seus pais, grita com seus pais, porque não há uma interação. Porque também o pai não soube ouvir, ou a mãe. E lá vem o terror do bullying. Muitos familiares e meus educadores, apesar de saberem da existência dessa forma de violência, não tomam ação efetiva por acreditarem que é uma brincadeira. Ou um processo de amadurecimento do indivíduo. O que é lamentável que ainda persista esse tipo de olhar, o que colabora para a disseminação da agressividade. O bullying e o abuso sexual. Atendi uma jovem que aos 18 anos já foi mãe e ainda com conflitos na sua vida atual, porque dentro da família dela, uma família muito religiosa, uma linha evangélica, não sei qual, tinha um grande amigo da família que abusava dela. E quando ela contava para a mãe não acreditava e botava ela de castigo que ela estava fazendo injúrias. E hoje, ela adulta, essa mesma pessoa frequenta a mesma família. Como é que ela se sente diante daquele cara que abusou dela? E a família não reconhece isso de jeito nenhum. Ela está inventando essa coisa de criança. Então, além de bullying, abusos,
E os familiares, educadores, sabendo da existência dessa forma de violência, não tomam nenhuma ação efetiva. Acreditam que é uma brincadeira que a criança está inventando, ou um processo de amadurecimento da pessoa. O que é lamentável que ainda persiste esse tipo de olhar, o que colabora para a disseminação da agressividade. Então, um garoto, uma garota, passa a ser agressivo nessa fase da idade. E às vezes segue até para a sua vida carregando toda essa agressividade que tanto foi colocado dentro da vida dela, porque não era isso que ela queria para ela. Também não sabia o que queria, mas merecia ter uma atenção de amor e carinho. O bullying é apontado como uma das formas de delinquência juvenil que mais cresce no mundo. Muitos dos quais praticam bullying na infância e adolescência passam a cometer violência doméstica, assédio moral no trabalho, quando adultos. Outros se envolvem em delinquência, passam o uso de drogas e entram para a criminalidade. Ficam contra os valores que seus pais tentaram colocar dentro dele. Os bulliers, são aqueles que praticam bullying, necessitam do estado de confusão e medo, da sensação de impotência daqueles que eles pretendem transformar em vítimas, que ele tem prazer no sofrimento do outro. São sádicos. Como também do silêncio daqueles que estão ao seu redor. O atendimento com pré-adolescente e adolescente é um período difícil para análise. Mas, às vezes, uma aflição aguda do púbere favorece e facilita a aliança de trabalho no início. Porém, quando o paciente encontra alívio, esta aliança se dissolve. Sessões aparentemente improdutivas, falta de obediência às normas ou objetivos do trabalho, atitudes hostis e silêncios exigem algumas adaptações técnicas. Você recebeu um paciente no consultório em que ele fica como esse garoto aí, não fala nada. Só emburrado. O analista começa a ficar angustiado. Ora, ele precisa deixar correr a sessão. Fazer rapport e mais rapport. A fim de estabelecer, portanto, uma empatia com este jovem adolescente. Então, é uma especialidade. Quem quiser seguir por este caminho precisa realmente buscar muito aprendizado de como trabalhar com crianças, púberes e adolescentes. Eu, particularmente, prefiro não trabalhar com púberes e adolescentes. Se vem uma menina no meu consultório, ora, se a mãe não estiver ali fora esperando, eu não vou atender. Da mesma forma, o menino. Tem uma colega nossa da turma 5, atendendo numa escola, um adolescente. E aí o adolescente pouco falava. Ele ficava mais ou menos com essa cara aí na frente dela. Aí ela procurou fazer rapport. Aí ele falou, com vergonha, cabeça baixa, com vergonha. Sabe o que é? Eu me masturbo. Vergonha de se masturbar. Ah, é? Ela ficou tão natural que ele foi ficando à vontade. Ah, é? Você se masturba sempre? Sim, todos os dias. Se eu tiver a oportunidade, 2, 3 vezes por dia, eu estou me masturbando. E baixou a cabeça e ficou quieto de novo. Ela só ficou observando. Dali a pouco ele olhou para ela. Posso pegar no seu peito? Que coisa, né? Tem que estar preparado para isso. E saber como sair de uma situação dessa de forma natural. Ela teve habilidade para isso? Não, não pode. E não falou mais nada. Deixou ele quietinho ali para ele continuar.
A partir dali que ela tomou providências de não mais atender uma adolescente com a porta fechada, trancada. A porta fechada, mas gente lá fora esperando. Alguém responsável. Aí, quando eu passei isso para uma outra colega nossa também, jovem psicanalista, a importância de ter um responsável lá fora esperando, ela tratando de uma menina de 15 anos de idade que tem um namorado de 18. E que ela queria que a mãe da menina estivesse na sala de espera, aguardando a sessão de análise. Mas a mãe não se interessava nisso, só queria que a menina fosse esperando com que essa psicanalista tivesse uma varinha de condão para mudar a atividade dela. Aí a menina viu e perguntei, mas eu tenho que ter uma pessoa responsável por mim para vir aqui? Sim. Aí então eu posso trazer meu namorado, ele tem 18 anos, ele é maior de idade. E ela ficou na dúvida se podia ou não. Lógico que não pode. Se é o namorado, eles estão tendo relação sexual, como que um garoto de 18 anos de idade vai realmente assumir a responsabilidade sobre uma menina com a qual ele tem relação? Bastante sério, né? Então, sessões às vezes improdutivas, falta de obediência às normas ou objetivos do trabalho, atitudes hostis e silêncios exigem algumas adaptações técnicas e principalmente a adaptação técnica do psicanalista que está trabalhando com esse adolescente. Porque vai gerando uma angústia de querer fazer falar. Quando o paciente não fala, e o analista fica à espera da associação livre, cria-se uma atmosfera de tensão. O silêncio do pequeno paciente pode estar ligado a diferentes situações, fantasias sobre o próprio analista, sobre objetos na clínica, por isso que a clínica tem que ser clean, nada cheio de objetos. Processo de desligamento da situação analítica pode estar ligado às novas e estranhas sensações corporais. As estranhas emoções desse período de desenvolvimento o tornam incapaz de falar sobre o que a experiência nesta fase, do que aconteceu na vida realmente dessa pessoa. Ainda há que considerar que na adolescência se desenvolve a motilidade. É assim mesmo, essa carinha que está aqui. Os jovens nessa fase de desenvolvimento apresentam uma inquietação e consequente incapacidade para discussões, porque ele está acostumado, quando fala com seus pais, a brigar, a ser censurado, a recriminar, a censura. Muitas atitudes do pré-adolescente no set analítico é uma forma de tentar não ser visto pelo analista na sua atuação, porque ele também esconde. Ele tem vergonha, às vezes, de falar das coisas dele. Como é que numa posição onipotente e infantil. Às vezes, com sua maneira hostil e inquieta ou irritante, é uma forma de observar ou esperar as críticas. Olha, vocês esperam as críticas, restrições, é que ele está acostumado a receber quando do convívio fora da análise. E não na busca da compreensão. Nós vamos buscar a compreensão da criança que está agindo de determinada forma. Então, vamos lá para a gente concluir. Lidar púberes, adolescentes e crianças é uma missão e tanto. Nós podemos ter surpresas. E uma surpresa assim interessante. A professora na escola, ela pegou um menino de 6 anos fumando no banheiro. Ela ficou apavorada. Mas fumando?
Desde quando você fuma? Ele disse para ela, desde que eu tive a minha primeira relação sexual. O quê? E quando foi isso? Não me lembro, eu estava bêbado. Vamos enfrentar tudo isso, né? A adolescência na era pós-moderna, nos dias atuais. A realidade virtual substitui a realidade concreta e real. O uso da TV, do computador, do celular, o WhatsApp, como emblemas desse momento. E o medo dos adultos, as reações com os adultos. É isso que nós temos que pensar ao trabalhar com este grupo de desenvolvimento humano. O conceito nosográfico de vazio mental, escolhido como paradigma metapsicológico, permite abordar as variadas formas que este vazio pode aparecer na clínica. Neossexualidades, drogadição, enclaves autísticos, bulimia, anorexia, patologias narcísicas e do psicossoma. E assim, é um mundo enorme para a gente poder trabalhar num riquíssimo em situações das mais variadas. Feliz Natal! Próximo Ano Novo. Trabalho para nota. 3 a 5 páginas sobre o entendimento e a técnica psicanalítica com público de adolescentes. Próxima aula, fevereiro de 2021, módulo 21, Introdução à Teoria Psicanalítica de Melanie Klein. Alguém quer falar? É bem interessante, né, professor, essa aula sobre os adolescentes, né? Sim. Eu acho que é uma parte bem importante. Eu, como tenho filho adolescente, né? Agora já está já jovem, né, mas a gente vai, durante a aula, vai revendo, vai vendo, vai revivenciando muita coisa, né? Sim, quanta coisa vem à mente, né? Professor, o senhor pode voltar a última página só do trabalho para mim copiar aqui, por favor? Se for possível. Sim, tá aí, querida. 3 a 5 páginas, o artigo sobre o entendimento da técnica psicanalítica com púberes e adolescentes. Ok. Essa questão que a Margarete coloca, né, de falar de púberes, de adolescentes. Eu também tenho 2, um de 14 e um de 16, e aí a gente percebe quanta coisa. Eu ainda tento resolver algumas, mas já é mais complicado, porque já estão na fase de enfrentamento. Sim. E aí o se colocar 2 meninos ainda, né? Então é um pouco complicado. E quando o professor fala assim que eu fiquei aqui pensando, né, entre a gente escolher trabalhar com infantes e púberes, Sim. o que seria melhor? E aí eu estava aqui analisando, trabalhar com esse público evitaria problemas futuros em outras famílias. E precisa da transformação dos adultos na família destes infantes e púberes, né? Por isso que é muito complicado, né, É Raquel? interessante trabalhar com esse, porque daí começa a transformação, já vai evitar que aconteça isso com outras famílias, né? Sim. É algo interessante para se pensar, mas é bastante complexo. E o meio social onde ela está inserida também, né? Sim, e aí até eu faço um questionamento. O professor falou que quando foi, no caso daquela mãe com a menina de 10 anos, diagnosticada com TDAH, e daí o professor disse, não, eu faço com ela desde que eu possa fazer contigo. É indicado que a gente atenda pessoas da mesma família? Como é que funciona isso? Quando você lida com adolescente, é necessário que você possa tratar da mãe. E, se possível, também Sim, do sim. pai, mas em separado.
Sim, sim, até porque é um trabalho conjunto, né? Eu Sim, tive 3 sim, sessões e até de certa forma agradeço que não foi adiante, porque era amiga, né? E quis sim, muito que eu conversasse com o filho. Eu conversei, pontuei algumas coisas para ele, ele deu uma. E a mãe também, conversei com ela, também fiz uma pontuação assim, e ela parou e meio que acordou para a vida também. sim, E depois ela não quis mais, assim, não sim. me procurou mais e meio que foi se afastando, porque daí confunde as coisas, né? Confunde. Como disse o professor, É. no momento da análise a gente tem que causar essa frustração, causar esse desconforto para que a pessoa preste atenção, né? E cria mecanismo de defesa, né? Sim, Porque se você está cuidando da mesma família, o que ela gostaria de falar, ela já não vai falar, por com medo de que você conte para a mãe dela ou conte para o pai. É complicado, bem complicado. Mas não é impossível. Seguindo esse monte de situações que nós fizemos a abordagem. Alguém mais? É isso. Então, eu coloquei nosso próximo encontro em fevereiro, não estipulei uma data. A intenção é que a gente possa realmente se abraçar. Não sei o que vai acontecer até lá. Então, no transcorrer deste mês de janeiro, que eu tiro as minhas férias, a gente vai elaborar um punhado de coisas aí para ver como fica. Mas eu vou estar, mesmo estando de férias, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Vocês podem me consultar, podem me ligar, podemos fazer sessões de análise, podemos fazer reuniões através do Zoom ou pelo WhatsApp, ok? Bem, Sim. isso aí. Eu também mereço umas férias, né? Claro, Sem Com dúvida, tá? certeza. com certeza, E a gente professor. não se vendo, certamente. que o Natal seja de muito amor com vocês e toda a sua família. Eu Amém. costumo Para Obrigada. você. recomendar assim, muita Sintam-se saúde todos abraçados física, aí. mental e financeira. É Saudade de isso Obrigada. aí. vocês. Aí corre tudo bem. É. Permaneçam bem. Grande abraço. Um bom Natal Um para todos. abraço, Todos até vocês. mais. Tchau, Um tchau. abraço Até. a Tchau, todos, tchau. gente. Muito Até mais. obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.